Você acredita que uma pessoa possa ter uma vida plenamente saudável sem a utilização de vacinas? E se eu te disser que não, o que é que você acha? Eu te respondo essa história já já, mas antes disso, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, assim, cada vez que a gente postar um vídeo aqui no ar, você será notificado e poderá compartilhar com os seus amigos. Queria também agradecer aqui aos mais de 5.600 inscritos aqui no canal. O canal está crescendo muito bem, muito obrigado a vocês. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois bem, a minha pergunta inicial ela foi bem provocadora. Se você acredita que alguém pode ter uma vida plenamente saudável sem tomar vacinas? E eu disse que não. E eu vou te explicar isso bem direitinho. Mas antes disso, eu queria tentar te passar uma noção rápida, bem preliminar, de como funciona o nosso sistema imunológico, para que você possa compreender onde as vacinas entram nessa história. Olha só, desde que nós somos crianças, aliás, desde que nós somos ainda embriões no útero de nossa mãe, o nosso sistema imunológico, que é um sistema de proteção, já começa a se desenvolver. Na verdade, nós recebemos nossas primeiras defesas de nossa própria mãe. Uma mãe grávida, por exemplo, que desenvolve uma gripe ou um resfriado, produz anticorpos e passa pela placenta esses anticorpos para o bebê. Assim, ao nascer, o bebê já nasce com um certo grau de proteção, com um certo grau de imunidade. E vê como a natureza é perfeita. A natureza se encarrega de passar alguma imunidade da mãe grávida para o bebê em formação, exatamente porque o bebê, ao nascer, vai amamentar e vai, nesse processo de amamentação, ter um contato muito próximo com a mãe, se expondo, inclusive, aos micro-organismos que a própria mãe se expõe. Isso faz com que o bebê e a mãe atuem praticamente em união em relação à resposta imune, em relação à proteção contra os agentes infecciosos. Entretanto, isso que acontece com a mãe e o bebê é uma mera transferência de imunidade da mãe para o bebê. Logo, logo, em 2 meses, 3 meses, 90 dias ali no máximo, essa proteção que a mãe passou para o bebê, ela vai desaparecer. E o bebê terá que começar ele próprio a produzir as suas defesas. Na verdade, o bebê já nasce com defesas. É a chamada imunidade inata. E aí eu vou introduzir para você um conceito elementar em imunologia. O nosso sistema de defesa ou sistema imunológico é constituído de 2 pilares básicos. O primeiro é a chamada imunidade inata. O nome é inata porque a gente já nasce com ela. O que é que constitui essa imunidade inata? A pele e a mucosa, que são barreiras físicas que tentam evitar que micro-organismos do ambiente entrem no nosso corpo. São células de defesa, como macrófagos e neutrófilos, que fagocitam os agentes que invadem o nosso corpo. Esse maquinário, a gente já nasce com ele prontinho. Por isso que é chamado imunidade inata. Entretanto, esse primeiro pilar do sistema imunológico, chamado imunidade inata, tenta evitar que os agentes infecciosos entrem no nosso corpo. Nem sempre funciona. E aí, quando essa imunidade inata falha e o agente infeccioso entra no nosso corpo, um outro sistema imunológico paralelo começa a se desenvolver. É o chamado sistema imune adaptativo. Esse sistema imune adaptativo, ele tenta evitar que o organismo que venceu a imunidade inata e se instalou no nosso corpo se desenvolva, causando a doença. Cada vez, portanto, que nós pegamos uma doença infecto-contagiosa, esse sistema imune adaptativo vai se adaptar à presença desse agente infeccioso, produzindo anticorpos, produzindo células de defesa para combater a infecção. Na grande maioria das vezes, depois que a gente controla a infecção, nós guardamos uma memória imunológica para que, num segundo contato com esse mesmo agente infeccioso, a gente já tenha as defesas prontas, rapidamente atue contra esse micro-organismo e a gente não vai adoecer uma segunda vez. E onde entram as vacinas? As vacinas nada mais são do que mecanismos de simulação que enganam o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico, ao receber a vacina, pensa que aquele é o agente infeccioso, produz as defesas e produz a memória, para quando você entrar em contato com o agente infeccioso verdadeiro, já tendo as defesas, o teu corpo vai agir rapidamente e você não vai adoecer.
os meus 3 filhos, por exemplo, foram vacinados contra o sarampo, não desenvolveram sarampo porque a vacina não é o vírus do sarampo, é uma simulação dele. Produziram defesas contra o sarampo e não vão ter sarampo a vida inteira. Estarão protegidos a vida inteira. No meu caso, por exemplo, eu não tomei a vacina contra o sarampo nem a vacina contra a catapora e fui contaminado com os 2 vírus. Eu desenvolvi as doenças e desenvolvi imunidade contra essas doenças. Na verdade, eu fui vacinado de forma natural pelos 2 vírus vivos. Sobrevivi às 2 doenças e estou imune às 2 doenças. Portanto, de certa forma, tomando ou não vacina, você só consegue desenvolver proteção contra uma doença quando você se expõe ao agente infeccioso ou à simulação dele na forma de uma vacina. Dessa forma, pessoal, é importante a gente compreender que o nosso sistema imune adaptativo recebe esse nome porque ele está o tempo todo se adaptando aos micro-organismos aos quais nós entramos em contato, produzindo imunidade, produzindo defesas para que nós possamos ter uma vida com plena saúde. E aí, se você considera que as vacinas artificiais simulam o agente verdadeiro para enganar o nosso sistema imunológico, a induzi-lo a produzir defesas, para que quando você entre em contato com o agente infeccioso verdadeiro, já tendo defesas prontas, não adoeça, as vacinas são um grande ganho da ciência para a humanidade. Graças às vacinas, nós erradicamos doenças que causaram um verdadeiro suplício na humanidade, como a varíola, como a poliomielite. Ao longo dos anos, as vacinas passaram por um processo de evolução bastante grande. No início, as vacinas nada mais eram do que os agentes infecciosos mortos ou atenuados. Hoje, as vacinas mais modernas são apenas pequenos pedaços do agente infeccioso, pequenos pedaços de vírus, de bactérias, que são capazes de serem reconhecidos pelo sistema imunológico, produzindo uma defesa contra o agente infeccioso completo. Portanto, as vacinas de hoje são extremamente seguras. Aliás, são muito mais seguras do que as vacinas do passado. E aí agora nós somos capazes de responder a pergunta inicial. Você acredita que alguém pode ter uma vida com plena saúde sem tomar vacinas? E eu disse que não. Basicamente por quê? Porque as vacinas elas podem ser de 2 tipos. A vacina artificial, que é aquela simulação que é injetada em nosso corpo para enganar o nosso sistema imunológico e induzi-lo a produzir as defesas para que quando nós entremos em contato com o agente infeccioso verdadeiro, já tendo defesas prontas, a gente não adoece. E tem a vacina natural. A vacina natural é o próprio agente infeccioso. Ou seja, quando lá na infância eu peguei sarampo ou catapora, eu adoeci de sarampo e catapora. Sobrevivi às doenças e elas funcionaram para mim como uma vacina natural. Observe, portanto, que há um risco muito maior em você adoecer e se curar da doença para estar imunizado do que você simular a doença e desenvolver imunidade para estar protegido. E a conclusão óbvia é a seguinte: melhor tomarmos as vacinas que são produzidas em laboratório do que nós tomarmos as vacinas naturais que estão circulando por aí. Por quê? Essas vacinas naturais são os próprios agentes infecciosos que causam as doenças. E em alguns casos, essas doenças são fatais. Se gostou do vídeo, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, tua pergunta que eu estou respondendo. Também é importante que você compartilhe para que o vídeo ganhe relevância aqui dentro do YouTube. Um forte abraço a todos e até a próxima.